Você já parou para pensar como o dono de uma padaria sabe quanto lucrou no mês? Ou como uma empresa gigante consegue pagar milhares de funcionários sem errar um centavo? Ou ainda, como o governo sabe quanto dinheiro tem nos cofres públicos? A resposta para tudo isso tem um nome: contabilidade. E olha, eu sei o que você está pensando. Ah, isso é coisa chata de escritório, cheio de número, planilha. Mas espera aí, porque hoje eu vou te mostrar que a contabilidade é uma das invenções mais antigas e mais importantes da história da humanidade. Ela existe há mais de 7.000 anos. Fica comigo até o final, porque esse vídeo vai mudar a forma como você enxerga o dinheiro, os negócios e o mundo. Seja bem-vindo de volta, meu nome é Paula Cristine. Eu sou a dona do canal Descomplicando a Vida Acadêmica e aqui a gente fala sobre direito e contabilidade de uma forma fácil e, além disso, falamos também um pouquinho sobre a vida profissional. Vamos lá? Vamos começar do começo. Que raios é contabilidade, afinal? No sentido mais simples possível, a contabilidade é a linguagem dos negócios. Ela serve para registrar, organizar, interpretar tudo que envolve dinheiro dentro de uma empresa, um governo ou até na sua vida pessoal. Pensa assim, imagina que você abriu uma lanchonete. Você gasta dinheiro para comprar pão, queijo, presunto, vende os lanches, recebe dinheiro, paga aluguel, luz, funcionários. No final do mês, você está no lucro ou no prejuízo? Se você não anotar tudo isso de forma organizada, você não sabe. E não saber é muito perigoso. A contabilidade existe justamente para isso, te dá uma visão clara e confiável da situação financeira de qualquer entidade, seja uma empresa pequena, uma multinacional ou até um país inteiro. E ela faz isso através de 3 funções principais. Primeira, registrar. Cada centavo que entra e sai precisa ser anotado. Segunda, organizar. Não basta anotar tudo numa lista bagunçada. Temos métodos específicos para classificar e estruturar essas informações. Terceira, interpretar. De nada adianta você ter uma pilha de números se você não entende o que ela significa. Aqui temos que transformar esses dados em informações úteis para tomar decisões. Em um resumo, a contabilidade é o GPS financeiro de qualquer negócio. Você precisa de uma direção para não se estabanar todo e acabar numa rua sem saída. Agora vem a parte que eu mais gosto. Como que tudo isso começou? Para entender a origem da contabilidade, a gente precisa voltar no tempo, muito tempo mesmo. Estamos falando de mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. Isso é quase uns 7.000 anos atrás. Nessa época, as primeiras grandes civilizações estavam surgindo na região da Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. Os sumérios que viviam lá foram os primeiros a desenvolver a escrita. E adivinha para quem que ela serviu primeiro? Para fazer conta, para controlar estoque, registrar a transação comercial. Foram encontradas tábuas de argila com mais de 5.000 anos de idade, que registravam entrada e saída de grãos, gado e outros bens. Esses registros eram feitos por escribas, que eram pessoas treinadas especificamente para isso. Ou seja, os primeiros contadores da história trabalhavam com tábuas de barro e palitos de bambu. Melhor do que o Excel que dá dor de cabeça pra gente, né? Nem tanto. No Egito Antigo, a coisa também era séria. Os faraós tinham um sistema robusto de controle de riquezas. Os escribas deles registravam a produção agrícola, tributos pagos pelo povo, gastos das construções, incluindo, claro, as nossas queridas pirâmides. Para construir a pirâmide de Quéops, por exemplo, foram necessários anos de planejamento e controle de recursos, pedra, trabalhador, alimento. Sem uma forma de organizar tudo isso? Impossível. Na Grécia e na Roma, a contabilidade evoluiu junto com o comércio. Os romanos, em especial, tinham um sistema muito organizado de contas públicas, que a gente chama de erário romano, que era uma espécie de tesouro nacional. Tinha um registro detalhado de receitas e despesas do império. E olha que interessante, a palavra computare, em latim, quer dizer contabilidade. Ou seja, significa calcular ou contar. Então, desde a origem, o nome já diz muita coisa. Até aqui, a contabilidade existia, mas de forma simples e sem muita padronização. Cada povo, cada comerciante, cada governo fazia do seu jeito e ficava um pouco bagunçado. Mas aí chegamos em 1494. Se você lembra do vídeo lá no meu Instagram, você vai lembrar que 1 ano depois de Colombo chegar na América, quem chega é um frade franciscano italiano chamado Luca Pacioli. E ele publica um livro que vai mudar tudo. O nome do livro era, perdão ao meu italiano, Summa di Aritmetica, Geometria, Proporzione e Proporzionalità. Um título bem modesto. E já que falamos português, vamos traduzir. A soma da aritmética, geometria, proporção e proporcionalidade. Muito melhor, né? Nesse livro, Pacioli dedicou uma sessão inteira para explicar um sistema de registro contábil chamado partidas dobradas. E esse sistema é tão revolucionário que a gente usa até hoje, mais de 500 anos depois.
Mas o que são partidas dobradas? Calma que eu te explico de um jeito mais simples do que ele proporcionou pra gente. A ideia é essa aqui, ó. Todo fato que envolve dinheiro tem dois lados, sempre, sem exceção. Por exemplo, você compra um computador para sua empresa por R$ 3.000. Temos dois lados. Um, você ganhou um computador, seus ativos aumentaram, mas dois, perdeu R$ 3.000 em dinheiro, o caixa diminuiu. Débito em um lugar, crédito no outro. O sistema sempre precisa estar equilibrado. Isso parece óbvio, tá, gente? Mas na época foi uma revolução total. Antes disso, as pessoas registravam as coisas de qualquer jeito, sem consistência. Com as partidas dobradas, ficou possível detectar erros, identificar fraudes e ter uma visão muito mais clara da situação financeira do seu negócio. Aqui, nós temos que entender uma coisa. Pacioli não inventou as partidas dobradas, não, tá? Foram os mercadores venezianos que usavam uma coisa mais parecida. Mas ele foi o primeiro a documentar e sistematizar o método de forma clara. E como a gente entende, se você patenteou primeiro, é seu. Por isso que ele é considerado o pai da contabilidade moderna. Curioso saber também que o Pacioli era amigo do Leonardo da Vinci, que até ilustrou algumas obras dele. A contabilidade anda de mãos dadas com a arte e a ciência do renascentismo. Que combinação, hein? Com a Revolução Industrial do século XVIII e XIX, a contabilidade deu outro salto. As empresas começaram a crescer de um jeito que nunca tinha acontecido antes. Fábricas com centenas de funcionários, produção em larga escala, máquinas caríssimas, mercados de outros países, e junto com isso vieram os investidores, pessoas que colocavam dinheiro nas empresas sem trabalhar nelas, esperando lucro no final. Aí surge uma pergunta crucial. Como que esses investidores sabiam se estavam ganhando ou perdendo dinheiro? A resposta, contabilidade. As empresas precisavam apresentar relatórios financeiros confiáveis, e aí nasceu a necessidade de padronizar ainda mais as práticas contábeis. No século XX, com o surgimento das bolsas de valores e das grandes corporações multinacionais, fazer um adendo histórico, vocês lembram da bolsa de valores, da quebra dela? Pois é, muito tempo atrás. É aprender para não fazer de novo. Essa padronização se tornou urgente. Imagina uma empresa americana com filiais no Brasil, na Alemanha e no Japão, cada um fazendo contabilidade de um jeito diferente. Seria um caos total. Foi aí que surgiram os primeiros grandes organismos internacionais de contabilidade, as normas técnicas, princípios contábeis geralmente aceitos e, mais recentemente, as normas internacionais de contabilidade, o que conhecemos como IFRS. Agora uma pergunta muito bacana. E no Brasil, como que isso aconteceu? A contabilidade no Brasil tem uma história que acompanha a própria formação dele. Com a chegada da família real portuguesa em 1808, o Rio de Janeiro, que na época tinha virado sede do Império, junto com tudo isso, tinha vindo a necessidade de organizar as finanças públicas. Então, Dom João VI criou o Erário Régio e o Banco do Brasil, pasme, o mesmo que usamos até hoje, e com ele surgiram os primeiros registros contábeis formais no país. Mais para frente, com a industrialização do século XX, a contabilidade cresceu de novo e cresceu como profissão. Em 1946 foi criado o Conselho Federal de Contabilidade, que chamamos de CFC, existe até hoje e regula a profissão no Brasil. Hoje, o Brasil tem mais de 500 mil contadores registrados, é uma das profissões mais numerosas e importantes do país. E com a chegada das normas internacionais IFRS, a partir de 2008, a contabilidade brasileira passou por uma modernização enorme, se alinhando com os padrões globais. Então, a gente teve uma noção melhor de organização. Ok, mas você pode estar se perguntando, Paula, tá bom, isso é coisa de empresa grande. O que isso tem a ver comigo, Paula? Muito mais do que você imagina. Se você é empreendedor ou quer abrir um negócio, a contabilidade é fundamental. Sem ela, você não sabe se está lucrando ou se está quebrando. Não consegue pagar crédito no banco, não consegue crescer de forma sustentável. Se você é funcionário, entender contabilidade básica te ajuda a negociar salário, entender benefícios, analisar a saúde financeira da empresa onde você trabalha. Se você é investidor ou quer se tornar ler um balanço patrimonial, entender demonstração de resultados, isso é contabilidade. É o que separa quem vai investir com inteligência do que quem vai investir chutando e vai errar muitas vezes. E mesmo na vida pessoal, temos a contabilidade também. Controle de gastos, planejamento de metas, entender seus débitos e seus créditos, tudo isso é aplicado à sua realidade. A contabilidade não é só para contador, é para qualquer pessoa que quer tomar decisões financeiras melhores. Então, vamos recapitular tudo que a gente viu hoje?
A contabilidade surgiu há cerca de 7.000 anos, com os sumérios registrando grãos em tábuas de barro. Ela evoluiu pelo Egito, Grécia e Roma, ganhando complexidade junto com as civilizações. Em 1494, Luca Pacioli sistematizou as partidas dobradas e criou a base da contabilidade moderna. Com a Revolução Industrial, o capitalismo virou uma profissão essencial e altamente regulamentada. E hoje está presente em absolutamente tudo, de uma padaria de bairro até as maiores empresas do mundo. Gente, contabilidade não é burocracia, é informação, é poder de decisão. É a diferença entre navegar com um mapa ou no escuro. Se você for me perguntar, eu prefiro navegar com um mapa para não sair numa estrada sem saída. Se você curtiu esse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você já teve alguma experiência com contabilidade, trabalhou na área, quer entender mais sobre algum tema específico. Nos próximos vídeos, vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho mais e se aprofundar. Talvez a gente fale sobre balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa e muitos outros temas. Então, fica ligado. Foi um prazer ver você aqui de novo. Até o próximo vídeo. Tchau!